capítulo de número 2. A gente vai ler aí do 18 ao 27. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído nos mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus, que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Pai, obrigado pela tua palavra que está sendo ministrada nesse momento. Traz a revelação profética para cada um de nossas vidas, nos dando entendimento para que colocamos em prática aquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quero ler com vocês os versículos número 18 e 27. Aliás, 20 e 27, desculpa, 20 e 27. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. O teor aqui dessa epístola, narrada por João, está relacionada com a proteção dos verdadeiros cristãos. Em meio a toda uma situação sedutora do mundão e das coisas que acontecem aí afora na sociedade, ele coloca uma sedução proveniente de enganadores. E aqui existem diversos enganadores. E ele vai destacar aí os falsos profetas e os falsos mestres, a maioria deles aqui trazendo uns quesitos de mercenário, que hoje a gente entende que são os empresários da fé. Esses daí vão perturbar e se esforçar para corromper a igreja verdadeira de Cristo, do nosso Senhor. E essa advertência vem trazida por João contra esses anticristos. Nesse versículo 20 que a gente acabou de ler, destacando ele junto com o 27, a gente percebe que tem uma afirmação aqui para que os seres humanos que são justificados por Cristo Jesus, não pela própria sabedoria, não pela própria iluminação deles, mas a iluminação que vem do Espírito Santo de Deus, é que vai corroborar para que esses irmãos, essas pessoas cheias de Deus, possam estar separadas para um propósito divino.
eles são participantes, então nós somos participantes da glória de Deus por meio de Cristo Jesus, e não porque isso é perspicácia ou qualquer entendimento ou filosofia humana, nada disso. E no versículo 27, ele traz um destaque falando sobre a unção verdadeira e não a falsa. Isso é importante porque ele vai sugerir que existem então ensinamentos paralelos ao ensinamento da verdade que está em Cristo Jesus, inclusive sobre relacionado com unções enganosas, e vai destacar então uma orientação que a gente precisa ter com nosso depósito de confiança no Espírito Santo, para que a gente não seja levado por falsas doutrinas nem ensinamentos humanos. É isso aí que é o destaque do que a gente acabou de ler, sinteticamente falando. E então eu quero trazer para vocês, a partir de agora, a diferença entre unção e empolgação. Porque o texto ele vai estar relacionado com isso aí. Unção e empolgação. Fale comigo. Muitas vezes eu vou ficar empolgado, mas isso não quer dizer que eu esteja na unção. E muitas vezes a unção chega sem empolgação. E é isso que eu quero trabalhar agora e perceber junto com você essa advertência que está muito relacionada com os ensinamentos falsos que adentram na igreja desde aquele tempo, e hoje ela já vai aumentando. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfria, então existe uma multiplicação de ensinamentos errados. E tudo que a gente viu está relacionado com o significado de coisas e ciências, muita ciência, muitos estudos, muita filosofia, muitos entendimentos, mas longe da influência do Espírito Santo quando é a empolgação. Nós somos pessoas que ficamos empolgados, temos sentimentos, temos emoções, sentimos arrepios, sentimos calafrios, sentimos um ambiente agradável. Se eu aumentar o condicionador de ar, ele vai soprar um vento frio, e a gente tem essas sensações, porque nós somos seres humanos, e isso é importante, mas a gente vai estar num tempo de discernimento espiritual, para que a gente não confunda o que é uma empolgação humana e o que é a unção proveniente de Deus. E daí a gente vai precisar prestar atenção nas Escrituras Sagradas, porque o perigo dos desvios doutrinários e dos falsos ensinamentos está exatamente nisso daqui. E então eu quero trazer uma definição de empolgação a partir desse momento, para que a gente possa entender que a empolgação, no dicionário, a gente vai encontrar uns sinônimos, e um deles é euforia. É aquela excitação, uma agitação e animação. Então, estar animado, estar empolgado, estar agitado, excitado, não quer dizer que Deus está na vida daquela pessoa e ministrando ninguém. Muito pelo contrário, o coração do ser humano é enganoso, e a gente pode fazer qualquer coisa do nosso pensamento sem Deus estar no negócio. A empolgação também está relacionada com entusiasmo. Às vezes a gente acordou entusiasmado, aconteceu algo bom, a gente está bem feliz, a gente está com uma empolgação tão grande que a gente pode fazer tantas coisas, inclusive perceber alguns delírios, êxtase e transe na igreja evangélica brasileira. Pessoas assim completamente em transe, como elas tivessem tomado alguma droga, e elas estão aparentando um delírio completo, fazendo coisas e falando coisas, mas sem unção. É só a empolgação motivada pelo espírito ou pelos espíritos do anticristo. Eu não estou dizendo que todos os lugares que estão com pessoas empolgadas estão endemoniados, não estou dizendo nada disso. A gente precisa realmente estar animado para fazer as coisas, porque Deus fala para a gente ter ânimo, tenha bom ânimo. Então a gente precisa estar realmente empolgado. O que a gente não pode é atrapalhar o que é de Deus e o que não é de Deus. E quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que a empolgação também é um frenesi.
alucinação. E daí tem pessoas que estão profetizando porque estão alucinadas mesmo. Se não está profetizando por causa do transtorno mental, ela está profetizando por causa da loucura e o alvoroço que está no coração, empolgado. E aí você vai perceber nesse ambiente muito barulho, muita gritaria, correria, algazarra, tumulto, perturbação e precipitação no falar, no agir, no pensar, no se comportar. E isso realmente, no dicionário, ou os dicionários, a gente entende que é uma desordem e confusão. Mas nas coisas de Deus, e é tudo com ordem e decência. Inclusive a palavra diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Então, sair correndo na igreja não tem problema. O problema é derrubar todas as cadeiras ou cuspir no rosto do irmão, porque ele não estava a fim de tomar a cruz parada naquele dia para poder saber alguma coisa. E quando a gente vê muito alvoroço, muita gritaria, porque para o espírito maligno sair, a gente não precisa falar alto. Os demônios não são surdos. Ele causa surdez. Jesus expulsou o demônio de surdez falando baixo, e o demônio que estava provocando a surdez na pessoa, a pessoa era surda, ouviu a palavra, e o demônio saiu e a pessoa ouviu e começou a falar. E aí tem pessoas que pensam que por muito falar alto, ou falar muitas coisas, vai acontecer, né? Então a gente tem que ficar atento e ter discernimento para esses últimos dias. Por quê? Porque toda essa empolgação vai gerar escândalo. Certamente alguém vai ficar escandalizado. E infelizmente a igreja evangélica brasileira está trazendo diversos escândalos para a sociedade. Escândalos diversos e acontecimentos diversos que vão causar espanto, inclusive naqueles que são realmente convertidos. Para Deus, no dicionário bíblico, toda essa situação se chama rebelião. E rebelião, Deus não está no negócio, porque Deus vai ser de encontro ao rebelde. Ele entende que nesse momento de pessoas reunidas com todos esses aspectos, ao invés de estar sendo cultuado a Deus, está sendo cultuado a um outro Deus que não o Deus verdadeiro. Quem sabe até os ídolos humanos estão sendo cultuados ali. E a advertência, se é para o anticristo, nessa passagem, é lógico que é um espírito de feitiçaria que está presente no ambiente. Daí ele vai fazer com uma nota promissória. Talvez alguém que está doente vai sair curado, mas ele entregou uma nota promissória e pegou a alma para o inferno. Porque Satanás também realiza sinais e maravilhas. E a gente precisa ficar atento, então, com esses métodos e técnicas utilizadas por essas pessoas. Se você fizer um propósito com Deus agora, e em 30 dias Deus não abrir uma porta para você, tenha certeza que isso não pode acontecer. E aí a gente vai colocar um ambiente, um som, e vai começar a ter algumas empolgações, alguns jargões. E numa igreja de 100 pessoas, o dado estatístico é que em 30 dias, 5 delas vão conseguir um emprego, seja ele qual for. Então, é lógico que se você tem um público de 500 pessoas, e essas pessoas vão trazer todo o dinheiro do primeiro salário para o gasofilaço, para o altar, para a conta, tem 500 pessoas, espera-se que 25, no mínimo, que é de 5 a 10, de 25 a 50 pessoas vão depositar ali 1.000, 2.000, 3.000, e no outro mês a mesma coisa, porque o propósito vai continuar, e é lógico que 50.000 por mês durante 12 meses é certeza, porque é dado estatístico. Isso eu estou falando de uma congregação. Se for 2 ou 3, aí é empolgação e não é unção. Eles vão pegar então essas 10 pessoas que foram empregadas, vão trazer para testemunhar, e elas vão ser usadas para poder falar coisas, e aquelas que estão nessa mesma situação, depois de 12 meses, é lógico que ela vai conseguir alguma coisa. Inclusive, quando ela não consegue, ela vai achar serviço na igreja para poder fazer tudo o que ela quer, inclusive faxina na casa do pastor sem receber nada. Acho que a gente caiu na internet, né?
abrir os olhos de vocês, amém? E na quarta de ensino a gente vai trazer alguns reforços e eu deixo os outros pregadores para trazer as mensagens relacionadas com fé, com motivação, com incentivo, com palavra de ajuste e de conselho. E eu estou trazendo uma palavra para a gente poder olhar as coisas e discernir o que a gente precisa. E na hora que alguém vier falar alguma coisa que não é de Deus, a gente ora para cair endemoniado logo e apagar o incêndio. Ok? Por isso que os dois extintores nossos grandes estão lá na porta, porque quando vier com essa falsa unção, a gente já apaga o fogo estranho e não deixa nem entrar, tá bom, queridos? Estou falando assim, mas é porque isso me mexe muito na minha pessoa. E a gente percebe então que toda essa algazarra vai existir métodos de estudo para trabalhar na mente das pessoas. E as palavras, as músicas, o que vai ser feito vai ser tudo na parte de neurociências para influenciar a mente das pessoas, e eles vão adentrar nas redes sociais para conhecer essas pessoas e eles vão falar de acordo com o que eles já conhecem na rede social e vai ter aquele mesmo discurso em todos os lugares que passaram. Eu não estou dizendo que não existe verdadeira profecia, o que é de Deus a unção verdadeira, porque a gente leu no versículo de número 27 dizendo: olha, vocês não precisam que alguém te ensine. E aqui não está dizendo que a gente não precisa conhecer as Escrituras, porque o Espírito Santo vai nos lembrar e a gente não precisa estudar. Não, ele está dizendo assim: olha, o próprio Espírito Santo vai testificar em você que você já tem a unção que veio do Santo, e esse Santo é Cristo, e nós estamos separados para realizar algo que é poderoso através do poder maravilhoso, curador, libertador, salvador e transformador de Deus. Nós então, todos nós temos a unção. Não é o pastor que tem a unção. Eu não sou sumo sacerdote aqui. A lei foi encerrada, Jesus cumpriu completamente, veio uma nova aliança, e agora eu e você, todos aqueles que creem e têm aliança com Cristo, eles recebem essa unção, como tem aí escrito no versículo de número 20. Ele vai dizer sobre isso: vocês têm a unção que procede do Santo, e vocês já têm esse conhecimento. Então, por conhecer a Cristo, não precisam ser enganados, ok? Você viu que unção maravilhosa, aí que é unção. Às vezes o português nosso é muito difícil, pessoal. O nosso português confunde as palavras de sorte que a gente se atrapalha muitas vezes. E nessa atrapalhação do entendimento do português, muitos falsos estão enganando aqueles que não conhecem as Escrituras e estão empolgados querendo alguma coisa. Então essas promessas aí fantasiosas, a gente lê no versículo de número 27, lá na parte B, dizendo que a unção que a gente recebe dele é verdadeira, mas existe uma falsa. Não a falsa. E tem pessoas que estão recebendo uma unção falsa. Como dizia um amigo, uns são, outros não. E quando a gente vê então toda essa motivação, por trás dessa motivação, que não é uma motivação alinhada com a palavra de Deus, existe um pretexto. Sempre essas pessoas estão vivendo uma vida de mentira e de engano, e elas estão dando desculpas pelos erros, pelas falhas, e encobertando os outros pelos mesmos motivos. E um texto sem contexto é um pretexto para heresia. E aí você vê pregações fabulosas, extraordinárias, com versículos sem contexto, fora completamente, solto o versículo. Aliás, começa a pregação, vai falar tanta coisa, e depois a gente nem sabe o que era realmente que começou a falar. Ou se não, pega um texto
completamente sem sentido e começa a pregar, dizendo: olha, vocês já têm conhecimento, não precisa que ninguém te ensine. A pessoa deixa até de estudar, porque vai ficar ali orando, e depois que levantou da oração, acha agora que está completamente cheio de Deus para poder fazer aquilo que muitas vezes nem sabe. E o texto não está falando disso. O texto está dizendo assim: ó, vocês têm o conhecimento e não precisa que ninguém mais. E esse ninguém aqui mais são os falsos mestres e os enganadores que estavam ensinando desvios doutrinários e falsas doutrinas. Aí João está dizendo: olha, você não precisa receber deles mais nada, porque você já tem todo o ensinamento proveniente dos apóstolos e dos profetas, e conviveram com Jesus, e vocês estão com Jesus. Então vocês não podem aprender deles o erro. É esse que é o contexto aqui. E aí eu já vi pastores falando: eu não vou não estudar teologia porque eu já tenho todo o conhecimento, não preciso que ninguém me ensine. Usando esse texto, eu fiquei queixo caído. Falei: como? O texto não está falando isso, pastor. Como não? Está escrito aqui. Eu falei: está escrito aí, você leu, mas você não estudou. Está escrito dentro do contexto, que não começa no capítulo 2 do sinal. É coisa, meu irmão. Prepara-te para os últimos dias, igreja. A gente vai ver muita coisa e a gente precisa discernir essas coisas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu acredito que esse vai ser uma das últimas pregações evangelista Alessandra a respeito disso, porque daqui para frente Deus está girando uma chave e eu precisava fechar hoje. Eu tive uma conversa com ela a respeito dessas coisas e a gente entende que é de Deus, mas a gente precisava encerrar com isso. Isso Deus tinha me incomodado e eu precisava trazer. Eu estava ausente das ministrações por alguns dias, por algumas situações relacionadas inclusive com a permissão de todos desfrutarem das bênçãos proféticas das pessoas que têm uma boa palavra e nos enche de Deus quando estão ministrando. Aqui ele vai dizer o seguinte: nessa empolgação, que é essa motivação fora do propósito de Deus, sempre vai trazer uma alegação. O que seria isso? Uma defesa daquilo que está se ministrando como se fosse verdade. E aí vão fazer um grupo que vai defender essas mesmas coisas, essa mesma teologia distorcida, e vão se defender dizendo que é dessa maneira. E aí a gente precisa conhecer as Escrituras para a gente não ficar nesse sistema de achar que o outro está falando a verdade. Como é que você sabe que eu estou pregando a verdade? Como é que você está congregando aqui se você sabe se eu sou ou não um falso profeta? Quem te prova que eu não sou um falso mestre? É porque eu hoje botei uma camisa nova, estou com uma aliança de ouro no dedo, tenho um bom linguajar, uma boa eloquência, falo bem no púlpito e tenho diversos títulos. Mas você tem certeza que você veio para a igreja hoje, sentou e está me ouvindo e eu estou pregando a verdade? É porque você já tem a unção do santo. Ô glória! E o Espírito nosso testifica que nós somos filhos de Deus. E a palavra ela vem como uma palavra rima e você tem certeza das coisas que são verdadeiras ou das coisas que são falsas. Amém? Glória a Deus por isso. E aí pode puxar a ficha do pastor, né, irmãos? Ele dá risada. Ô glória! Eu me sinto protegido, sabia? É aquela situação, você está todo direito e aí a polícia para poder, né, blitz na estrada, você se sente alegre, protegido, sim ou não? Porque está acontecendo com todos e aí você já sabe que meio mundo vai ficar e está errado. A gente se sente feliz quando você está andando
Na verdade, é bênção demais. E quando acontecem essas alegações, esses discursos errados, percebe-se que tem um argumento. E aí eu quero dizer assim, quem poderá alegar alguma coisa diante de Deus? Ninguém pode alegar nada diante de Deus. Deus, eu estou fazendo isso, vou receber isso. Deus, no teu nome eu profetizei, curei enfermo, apartai de mim, eu não vos conheço. Tinha parte com vocês que estavam fazendo tudo que eu não queria. E aí as pessoas pensam que naquele grande dia Jesus vai dizer, epa, cheguei. Aí todo mundo se assusta, ele diz, olha, essa é a turma daqui, são os bodes e aqui são minhas ovelhas, estou separando agora. Não, irmão, está acontecendo já nos dias de hoje. Os falsos ensinamentos enchendo as falsas igrejas com falsos líderes. Por isso a advertência de João, que já estava iniciando naquele tempo, ele diz assim, quando você olhar essas multidões, essas coisas, não acredite, não confie e não receba o ensinamento deles, porque você já tem a verdade. Então, todo esse argumento que eles trazem, cheio de polêmicas, controvérsias, coisas que você olha as escrituras, onde é que está isso? Não existe, é Deus aqui. E muitas pessoas que não conhecem ficam nessa empolgação e a motivação inadequada no coração, ambiciosa, aquela ganância de querer bens materiais, conquistar coisas, ter coisas. E aí Deus já vai separando os bodes das ovelhas, amados. Deus está nesses dias separando a igreja dele verdadeira da falsa igreja. Os falsos dos verdadeiros já estão se dividindo, porque Deus ele está movendo para que isso aconteça. E aí a gente vê muita justificativa, diversos eventos motivacionais, onde a pregação ela está mais relacionada com palestra, é mais uma palestra do que uma pregação cheia da palavra de Deus. As músicas deixaram de ser músicas cristocêntricas para ser músicas gospel, ambientes de entretenimento. As igrejas agora já não tem nem mais altar, é palco. E com pessoas famosas, ídolos, e acontecem diversas situações. E aí quando a gente vê toda essa situação de argumentos, a pessoa sempre tem um argumento. Você vai confrontar o erro, ele sempre tem uma coisa para poder dizer. Eu quero dizer o seguinte: quem tem muito argumento tem pouco arrependimento. Deus está falando com a gente, irmão. Se ajoelha, se humilha logo, pede perdão, porque se a gente ficar cheio de argumento, estreita. E a gente percebe também que aqueles que têm muita justificativa para tantas essas coisas, tantas essas baladas, esses entretenimentos, gospel, essas famas. Então, como é que andaram os profetas na Bíblia? Como é o verdadeiro profeta? Quem é que a gente tem de referência de profeta? Jesus disse assim: esse é o que abriria o caminho, estou parafraseando, e não nasceu nenhum maior do que João, e não vai ter nenhum depois, posteriormente, maior do que João, que foi o maior profeta de todos os tempos. O que foi que João profetizou? Arrependimento. João andava com o quê? Com Rolex. Abre aí e vê como é as roupas de João. Ele estava comendo gafanhoto, irmão. Ele estava comendo devorador, migrador, cortador e destruidor. João comia logo esse demônio todo. E deixava o povo livre financeiramente para glorificar a Deus. Agora me aponte qual foi um milagre que João Batista fez. E aí a mídia agora, com os homens cheios de pompa, aparecendo, falando, mostrando coisas e divulgando todos os milagres. Não sei não, parece que a igreja está desviada. A falsa sempre esteve, porque ele fala que a verdadeira sempre vai existir e perpassar por todos os tempos. E
o texto ele vai dizer assim: se eles se afastaram da gente é porque eles nunca foram os nossos. Se preocupador nunca foi do nosso, não, irmão ou irmã. Então, quem muito se justifica, pouco se santifica. Sabe quando você vai e confronta alguém? Com amor, lógico, porque uma coisa é confronta, outra coisa é afronta, não é? Afrontar é falar agressivo, violento, falar no horário que não deveria, ser imprudente com as palavras, montar uma frase com palavras que muitas vezes ferem, mas o confronto é necessário para gerar arrependimento para a salvação, e a Bíblia é clara nisso. Mas aí tem pessoas que vão se justificando e elas vão perdendo a bênção de Deus, a unção de Deus de se santificarem, porque a palavra santifica e purifica corpo, alma e espírito. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Houve o confronto, se justificou, perdeu a bênção da santidade. Minha esposa estava pregando no domingo e ela falou que a criança faz isso. Ela vai dizer: não, é porque foi o outro, não sei o que, eu não sabia. Aí vai transferindo responsabilidades. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todos nós erramos. Errei nisso mesmo, me perdoe, vamos recomeçar nisso aqui. Não queria que fosse assim, mas não deu certo. Estou aqui para você me ajudar a aprender com você. Nós somos uma igreja, nenhum é maior que o outro. O pastor aqui não está maior e cheio de unção. Talvez eu tenha me dedicado mais tempo de oração que você, mais tempo de dedicação nas Escrituras. É Deus tem derramado, se revelado para mim. Mas se você se achegar a Ele, Ele se chega a vós. É tempo da gente amadurecer então através dessa palavra e buscar a Deus. Deus, eu quero ser usado como uma flecha que acerta o alvo. Eu quero tudo isso, mas como é que eu vou ser usado? Eu preciso dos dons espirituais para edificar a igreja, Senhor. Então eu estou aqui disposto a receber os dons espirituais. Mas não, xaramaná, xererê, chororô. Aí só quer o quê? O dom de língua. A palavra diz que o dom de língua é para edificação pessoal, não é para bênção coletiva. É bom falar em línguas, muito melhor que todos falassem. Eu queria que todos profetizassem, disse Paulo. Então a gente vai ter que buscar os melhores dons. É tempo da gente amadurecer e buscar os melhores dons. Deus quer te dar os dons, encher você de sabedoria, conhecimento, fé, cura, dons de milagres, sinais e maravilhas. Deus quer usar você com discernimento espiritual, com profecia. Deus está aguardando. Ele está com a unção para derramar, encher, transbordar. Quem está disposto a ser a ponte? Oh, glória! Maravilha! Não precisa, vem que eu vou transferir o dom. Hoje é a noite da transferência. Vem, vou impor a mão. O cara cheio de demônio botou a mão e o outro recebeu. Estou mentindo ou falando a verdade, evangelista Alex? Não imponhas a mão precipitadamente. Aí o cara está falando, aí começa a falar em língua, dançar, falar e acontecer e tá pronto. Depois que o irmão botou a mão na minha cabeça, pronto, recebeu aqueles demônios que fazem aquelas mentiras. O cara agora está carregado. E aí ele está fazendo sinais mesmo. Quando eu vou orar pela sua vida, você me dá a sua cabeça para impor a minha mão em você? Você confia nisso? Eu não vou dar minha cabeça para muita gente fazer, não. Olha bem, eu já me saí aqui, bafei a mão, já sei tudo. Só vou dar minha cabeça para poder derramar e pôr a mão se for alguém que está andando comigo. Sim ou não? E aí, quem é que mais anda comigo? Minha esposa. Quando eu estou precisando, bota a mão aqui logo, vai. Glória. Amém? E aí vocês têm que ficar cheios de Deus para você impor as mãos na pessoa e elas saírem curadas, cheias de Deus, transformadas, abençoadas, batizadas, no sentido de conversão.
Deus quer usar suas mãos para sinais, maravilhas, prodígios. Deus quer usar a sua vida para isso, sua boca, seu ser. Essa unção já provém do Santo, Jesus Cristo, Ele é o Santo. E aí eu vejo locais fazendo filas para receber. Receber o quê? Depois tem que pagar, irmão. Tem o Pix depois, o pós. O pré, você vem como você está. O pós é só se você liberar. Você já viu cura com Pix? Eu já vi cura com Pix. A cura de Mamon. Meu Deus. E a gente tem que dar tudo que a gente tem para o Senhor. A gente tem que se entregar por completo ao nosso Deus. E eu quero, assim, levar vocês para uma maturidade em fé. Que essa igreja esteja repleta e tomada de dons espirituais, mas não com criancice de Corinto, cheio dos dons, cheio dos bens, riquezas, mas brigavam entre si, discutiam, não esperavam os mais pobres, tinha divisão, contenda, meninice. A nossa igreja tem que ser uma igreja cheia da unção de Deus, não da empolgação do ser humano. Amém? E quando alguém vier muito empolgado falar uma falsa profecia para a gente respeita. E depois a gente fala baixinho, está repreendido, Satanás. É aquela visita daquela turma que vem com as maletas pretas na nossa casa. Aí você, antes de você começar a falar, eu vou começar. E se ele for embora, pronto. Quando o falso profeta vier, você diz, tem uma coisa para te entregar. Você vê que foi de Deus. Aí você já olha dentro do olho e diz, a partir de hoje, não fale mais mentira. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não fale mais mentira. 1 João capítulo 2, versículo 18 a 27. Entrega a profecia na palavra. Aleluia. Abra aí Levítico agora, capítulo 21, 12. Para você não pensar que eu estou pregando só o Novo Testamento e esse contexto não está lá atrás. E aí eu vou te mostrar que a Bíblia é única, apenas ela vem ampliando os conceitos morais para afirmar aquilo que é de Deus, irmão. Deus é imutável. Levítico 21, 12. A gente está falando sobre todas essas coisas erradas que acabam fazendo o quê? Trazendo imundície, sujeira. Acaba trazendo impureza para o santuário de Deus. Olha no recorte de Levítico 21 que eu estou abrindo aqui ainda. Você pode ler o versículo 12 todo, mas eu quero fazer um recorte dele aqui, ó. E não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará. Não profanará o santuário do seu Deus, porquanto ele foi consagrado pelo óleo da unção. O Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, que nos separou, que nos deu essa unção proveniente do Santo, falou aqui para os sacerdotes: olha, não é para profanar o santuário, não é para ficar com essas coisas impuras dentro do santuário, não é para realizar mentira, engano, falsa profecia, gritaria, barulho, alvoroço, delírio. Não é para ficar em transe porque vocês não estão enfeitiçados nem drogados. Os sacerdotes levíticos. Eita, meu Deus. Pronto, agora você pode ir para o Novo Testamento, que a pancada já foi no Antigo. O que mudou para 1 João? Nada. Nada, só entendimento da lei. Então vamos ver o que é profanar. Profanar significa desonrar, desacreditar e difamar o santuário do Senhor. Essas pessoas estão
fazendo com que a igreja fique desacreditada, irmãos. A gente teve um conflito político há um tempo atrás, parecia que era uma grande batalha espiritual, Deus com seu exército na frente, aguardando que a gente estivesse empurrando, motivando ele, a gente tudo atrás e Deus na frente, grandão e a gente pequeno. Vai Deus, você vai conseguir. Do outro lado, Satanás endiabrado e a turma das trevas. Aí ficávamos orando daqui e uns fazendo feitiço de lá, Satanás cortando, malhado, com chifre, e Deus com a arma. E aí a gente perdeu a batalha, e o chifre de Satanás pegou. Não aconteceu nada disso, meu irmão. Os falsos profetas com a igreja falsa, o populismo dividiu os grupos. O Brasil é um só, o Brasil é de Cristo. Todas as nações pertencem ao Senhor. Deus nunca perdeu nenhuma batalha, está no controle de todos os governos, raças, tribos, nações, o universo. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele levanta e derruba, Ele abate quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quiser. Ele é o Deus que governa o universo. Fora dele não existe salvação em outro Deus. Posso ver glória a Deus? Glória a Deus. Ele levanta Nabucodonosor para poder governar tudo, ele abate Nabucodonosor e bota ele para comer grama. Para ele o mal e o bem não tem significado nenhum, no sentido dele poder usar o que ele quer para a glória dele, fazer o que ele quer para um determinado período. Ele é soberano. Profanar significa ofender a santidade de Cristo. É ferir a doutrina verdadeira, manchar, trazer sujeira, trazer desprestígio, macular, poluir, denegrir a imagem. Aí a gente já não sabe mais o que é, o que não é, pensa que todo mundo é. Quem não conhece, não se converteu, não tem a revelação da verdade, pensa que todo mundo é assim. Todos são iguais, mas não. Existe uma diferença, você que está nos assistindo agora, existe uma diferença, e essa diferença é muito grande. Procure a igreja verdadeira para congregar com pessoas abençoadas e cheias da unção de Deus. Ainda existem os remanescentes. E essa violação toda é um desrespeito para com Deus, uma desobediência às Escrituras. E aí eu quero encerrar trazendo 3 motivações principais sobre as necessidades humanas e as necessidades espirituais que são confundidas. E existem necessidades espirituais que estão relacionadas com unção, e existem necessidades humanas que estão relacionadas com empolgação. E a pessoa que não está cheia de Deus, não tem discernimento, não consegue perceber isso, ela vai atrapalhar a empolgação, que é a necessidade humana, que está na gente, a gente precisa disso. Olha só as principais 3 necessidades motivacionais que são atrapalhadas com as necessidades espirituais. Primeiro é poder. Poder significa uma força exorbitante que pode ser exercida pela imposição de algo, pela opressão, pela manipulação e autoritarismo. Então, quando se fala de poder relacionado com autoridade, com espiritualidade, está relacionado diretamente com autoridade. Poder espiritual é autoridade. E essa autoridade espiritual é conquistada pelo exemplo. Não é pelo que fala, é pelo que vive e fala. Então a autoridade espiritual não é pelo que fala. E a gente percebe em Atos ali que eles estavam esconjurando os demônios, os filhos sacerdotes, expulsando demônio em nome de Paulo de Jesus de Nazaré. Os demônios caíram para dentro, está todo mundo rasgado, mundo correndo. Eu bem sei quem é Paulo, quem é Jesus Cristo, mas tu quem és? Porque não tinha autoridade, estava querendo usar um poder, uma força que não existia. E muitas vezes as pessoas atrapalham ali o poder. Então ela tem um cargo, ela tem um ofício,
ela tem um prestígio, ela pode mobilizar muitas coisas por causa do poder, mas não tem autoridade, porque a vida não condiz com a prática. Por isso que muitos ficavam admirados, perplexos com Jesus, que dizia: quem é esse? E o que ele fala é a vida dele. Não é igual aos fariseus. A autoridade então é conquistada pelo exemplo, demonstrada pela santidade, compartilhada pelo amor. Aí está o poder espiritual. Não é um poder forçado por imposição, opressão, manipulação. O outro, que está relacionado com empolgação e unção, é a filiação. Nós temos o desejo de se sentir pertencentes a um grupo, integrados em um ambiente com pessoas. Nós temos essa vontade e desejo, é uma necessidade nossa. E dentro desse movimento, dessa necessidade, a gente quer ser reconhecido, irmãos. Todos nós queremos reconhecimento. Isso é humano. Só que a gente precisa alinhar essa situação com um quesito espiritual. E aí entra o quesito espiritual chamado paternidade divina. E vai evidenciar a nossa identidade. A gente vai saber quem nós somos. Vamos demonstrar através do nosso acolhimento, de uma valorização do nosso caráter. É o nosso caráter que vai demonstrar a nossa filiação com Deus. Quem somos como filhos de Deus é o nosso caráter. Então tem muitos com desvios de caráter, mau caráter, que estão inclusive usando o termo paternidade para ser pai de alguém que nunca foi, para ensinar o que não sabe. E aí ele vai trabalhar com aquela teologia do medo. E para finalizar, o terceiro ponto principal que a gente vê de necessidade, para a gente não atrapalhar a empolgação como são, é a realização. Todos nós, todos, sem exceção de ninguém, almejamos pelo aperfeiçoamento. Queremos sim e temos sonho de ascender. Isso é bom. Agora, dentro dos limites das Escrituras Sagradas, de acordo com as Escrituras Sagradas, nós temos anseio em sermos promovidos, todos nós. Agora, os falsos vão usar isso daqui para a cobiça da prosperidade material. Aí entra a teologia da prosperidade, entra o liberalismo religioso. Pega uma coisa que seria boa e vai transformar ela no engano, na mentira. Agora, para a gente poder alcançar todas essas coisas relacionadas com crescimento, ser promovido por Deus, receber a bênção financeira, vai precisar dos requisitos espirituais que estão intimamente ligados com a santificação. E para se santificar é necessário renúncia, principalmente das conquistas, separação para receber sabedoria e consagração para ter discernimento. Aí as pessoas querem um caminho mais curto. O caminho mais curto não precisa de nada disso. E vai inventar um bocado de coisa, fazer um bocado de coisa. E por não ter autoridade, por não ter a filiação e não estar em santidade, vai demonstrar através de uma capa, através de uma construção, de uma roupagem, vai armar o ambiente para que esteja aparentemente dessa maneira. Porque o que é o espírito do engano? É a aparência, não é a profundidade. E é por isso que Deus traz essa palavra para a gente, para que a gente possa entender que nós temos a unção verdadeira e o que vale é a profundidade do relacionamento nosso com Deus. A partir de todas essas coisas, em maturidade, a gente desce no ministério, fala em línguas, cura enfermos, a igreja é cheia de Deus, e aí os dons acontecem, a igreja fica cheia, existe profecia, interpretação de línguas, e aí os dons vão ser derramados, e realmente esse que é o avivamento verdadeiro, no sentido de arrependimento e santificação, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém?
encerra essa temática, a não ser que seja necessário a gente falar novamente. Tudo isso para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por o Senhor não nos deixar enganados e nos fazer olhar e discernir todas as coisas. Obrigado pela Tua palavra, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e nos ensina. É ela que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós queremos essa maturidade, Senhor, precisamos dela. Eu quero orar com você nesse momento, para que Deus possa nos levar para uma dimensão da unção verdadeira que já está disponível para cada um de nós e que precisa ser transbordante na nossa vida, inclusive com os dons. Uns para acolher, uns para servir, um para receber, um para doar, outro para servir, fazer, o outro para ter dons diversos no Espírito Santo de Cristo. Então ore comigo nesse momento, clame a Deus, peça a Ele, porque o louvor antecedeu a palavra como algo profético para as nossas vidas, que Deus, Ele quer que isso aconteça em nós. Quem mais quer nos abençoar e nos encher da unção dEle é Ele mesmo. Mas em maturidade, sem meninice, sem algazarra, sem confusão, mas cheio de amor, sabedoria e poder de Deus através da palavra. É tempo da gente curar, libertar pessoas, profetizar, anunciar o ano aceitável do Senhor, ser tomado pela presença do Espírito Santo, seja no louvor, seja na palavra, seja na dança, seja na apresentação, seja na comunhão. Quando a gente se reunir, a gente já está chegando cheio de Deus, transbordante do Espírito Santo, com essa unção, e a gente se encontrar para poder cultuar e adorar o nosso Deus. O poder dele é derramado em nós, e a manifestação dele vem no nosso meio, para que muitos sejam transformados pelo poder dessa palavra. É isso que Deus está para nós, está trazendo para nós nesses dias. É para mim, para você, para todo aquele que crê. Obrigado, Senhor. Nos leva para casa debaixo da Tua proteção. E assim, se o Senhor nos permitir, estaremos nessa casa de oração no domingo às 18 horas.